Olá, meus queridos, mais uma vez com vocês, e hoje vamos dar sequência à nossa aula sobre teoria dos conjuntos e vamos começar a estudar as operações envolvendo conjuntos, mais precisamente união e interseção, beleza? Vem comigo que a aula começa agora. Bom, união de conjuntos. O que vem a ser exatamente a união? União dá a ideia de juntar as coisas, né? Então, se eu tenho um conjunto A e um conjunto B, a união de A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B. Então, eu junto todos os elementos do conjunto A aos elementos do conjunto B. Formo um único conjunto e ali eu terei elementos que pertencem ou ao conjunto A ou ao conjunto B. Veja um exemplo aqui. O conjunto A, representado aqui de azul, né, com seus elementos 1, 3, 5 e 0. O conjunto B, representado de verde, com seus elementos 2, 4 e 5. A união desses conjuntos, e a gente representa por esse símbolo U aqui, ó, união, é dado por todos os elementos que pertencem a A com todos os elementos que pertencem a B. Nós teremos aqui 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Por isso, aqui dizemos, ó, a união B é formada pelos elementos X, tal que X pertence ao conjunto A ou X pertence ao conjunto B. É importante prestar atenção nesse conectivo ou, que na matemática, mais precisamente aqui no estudo dos conjuntos, ele indica a união. Então, não é para excluir, né? Um não exclui o outro, é a união, justamente o contrário. Então, os elementos que estão aqui, quem são esses elementos aqui da união? Quando eu olho para cá, de 0 até 5, eles pertencem ou ao conjunto A ou ao conjunto B. Sem olhar para o diagrama, eu posso afirmar isso, né? Ou pertence ao conjunto A ou pertence ao conjunto B, ok? E aqui dentro da união, nós temos algumas situações possíveis de serem estudadas. Vejam só. Observe que nessa situação nós temos o conjunto A, o conjunto B, melhor dizendo, está contido no conjunto A. A união desses elementos vai resultar no próprio conjunto A. Ou até colocar isso aqui para vocês, ó, vamos anotar isso aqui. Um instante, caneta. Então, quando eu digo aqui, ó, nesse caso aqui, ó, A união com B resulta no próprio conjunto A, ok? A união com B resulta no próprio conjunto A. Aqui a gente teria, então, ó, se eu pintar aqui, ó, a união, seria isso aqui tudo. Ó. Rachurar isso aqui, ok? Então, todo o conjunto A. Já nesse caso aqui, a união do conjunto A com o conjunto B, vou unir esses conjuntos, ó, nós teríamos tudo isso daqui, ó, a união de A e B, ok? E já aqui, a união seria todos os elementos. Isso aqui é interessante para você perceber que eles não têm nenhum elemento em comum, né? Então, a união, só imaginarmos dois conjuntos que não possuem elementos em comum. Esses conjuntos eles são chamados de conjuntos disjuntos. A gente vai destacar isso aqui mais um pouquinho na próxima operação, tá ok? Então, aí, união de conjuntos é isso. Bom, a outra operação importante para estudarmos aqui é a interseção de conjuntos. O que vem a ser interseção? Olha só. A interseção de dois conjuntos A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e a B. Em outras palavras, é o conjunto formado pelos elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Pertencem aos dois conjuntos simultaneamente. Observe, então, aqui que o símbolo de interseção é aquele mesmo U da união, só que virado, uma posição contrária, virado para baixo. Então, A interseção com B é igual a X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Observe que ao invés do conectivo OU, que usamos lá na união,
para a interseção, nós usamos o conectivo e. Então, x pertence a A e x pertence a B. Então, esse e dá a ideia que ele pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Tomando como exemplo o mesmo diagrama da situação anterior, da união, observe, temos aqui o conjunto A, temos aqui o conjunto B. A interseção é formada por aqueles elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, a interseção, ela vai pegar ali, exatamente... Opa, deixa eu voltar aqui. A interseção, ela vai pegar justamente nesse ponto aqui, ó, no meio desse diagrama. Vocês já devem ter percebido ali que o elemento que pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo é o elemento 5. Então, a interseção do conjunto A com o conjunto B dá aqui o conjunto formado por um único elemento, que é o 5. A interseção, ela vai ocupar essa área aqui, ó, tá certo? Aqui teremos a interseção. Lembre-se do conectivo e, que indica isso daí. É o que pertence a A e também a B, beleza? Nós temos aí algumas situações possíveis nesse estudo. Vejam só. A interseção do conjunto A com o conjunto B nessa situação aqui, vocês vão ver que se o B estiver contido em A, a interseção vai ser o próprio conjunto B. Vou destacar aqui de vermelho para vocês. Essa parte toda, por quê? Essa parte. Porque essa parte pertence ao conjunto A e também pertence ao conjunto B. Já aqui a interseção, ó, é essa parte do meio, que é só essa parte que pertence a A e também ao conjunto B. Temos aqui a interseção. E nesse caso aqui, observe que os dois conjuntos, ó, não possuem interseção, que é aquele caso que eu citei durante a união de conjuntos. Ele não tem elementos em comum, não tem nenhum elemento que pertence a A e também pertence a B. Esse é um caso de conjuntos disjuntos. É o nome que se dá quando eles não possuem elementos em comum. Tranquilo? Então, interseção é isso aí. Bom, dentro do estudo da união e da interseção de conjuntos, existem algumas propriedades. Essas propriedades são algumas características que permitem a gente raciocinar, lembrar, resolver alguns problemas de forma mais breve quando lembramos dessas propriedades. Vejam só, a primeira propriedade é a reflexiva, e ela é válida tanto para a união quanto para a interseção. Que a união de um conjunto A com ele mesmo, obviamente, vai resultar nele mesmo, né? Se eu juntar os dois conjuntos iguais, né, eu vou ter o mesmo conjunto. Isso vale para a interseção também. A interseção de A com ele mesmo é ele próprio. É chamada de propriedade reflexiva. A outra propriedade é da inclusão. Olha só. O conjunto A está contido na união de A com B. Obviamente, se eu junto A com B, eu terei todos os elementos de A unidos aos elementos de B. Dessa forma, o conjunto A está contido nessa união. Isso é válido também, logicamente, para o conjunto B, né? Ele também estará contido nessa união. Já para a interseção, a propriedade da inclusão, ela diz o seguinte, que a interseção de A e B, né, se eu fizer a interseção de A e B, estará contida no conjunto A, ok? Bom, a associativa é uma propriedade que vale tanto para a união quanto para a interseção. Significa o seguinte, quando eu tenho três conjuntos e desejo obter a união desses três conjuntos, eu posso fazer de 2 em 2. Eu posso unir primeiro o conjunto A ao conjunto B, o resultado dessa união unir ao conjunto C, mas eu posso também fazer uma ordem contrária. Eu posso unir primeiro o conjunto B com o conjunto C e o resultado dessa união juntar, né, unir também ao conjunto A. Isso é válido também para a interseção. Olha só, podemos fazer a interseção de A e B, depois com C, ou fazer uma ordem contrária, fazendo a interseção de B e C, para depois fazer a interseção com A. A comutativa. Lembra que a comutativa é uma propriedade presente lá na adição, que diz assim, que a ordem das parcelas não altera a soma.
E na multiplicação diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Para a união e interseção, isso é válido também. Ó. A ordem da operação não altera o resultado. Se eu fizer a união de A e B, é o mesmo que fazer a união de B e A. E a interseção da mesma maneira. Tranquilo? Bom, uma outra propriedade que nós temos aqui é a do elemento neutro da união. Lá na multiplicação, o elemento neutro da multiplicação é o número 1, porque é aquele número que, quando você multiplica, não altera o resultado. Né? E aqui também nós temos o elemento neutro da união, que é o conjunto vazio. Ou seja, se eu faço a união de um conjunto com um conjunto vazio, logicamente vai dar o próprio conjunto, não altera o resultado. É como se fosse o zero na soma. Né? Quando você soma com zero, o resultado mantém-se o mesmo. Já o elemento neutro da interseção é o conjunto A com o conjunto universo. Né? Ele vai resultar no próprio conjunto A, okay? Já que o conjunto A estará contido nesse conjunto universo aí. E, dentre essas propriedades, nós temos também aqui a distributiva. Né? A distributiva, ela lembra uma operação realizada quando se faz expressões numéricas, por exemplo. Lá, né? Olha só, a distributiva por quê? Se a gente tiver uma operação de interseção e depois uma operação de união, nós podemos distribuir da seguinte forma. Essa interseção, eu posso fazer primeiro a interseção de A com B, ó. Depois faço a interseção de A com C, ó. E finalmente eu uno esses dois conjuntos, faço a união. Então eu estou distribuindo, é como se eu pegasse esse A e fizesse isso, ó. A com B, ó, A com B, depois A com C. A interseção. Ao final, eu junto isso daqui. E aqui também, ó, eu tenho aqui a união, ó, eu poderia fazer então a união de A com B, depois a união de A com C, e finalmente fazer a interseção. Isso aqui a gente pode desvendar no momento que estiver fazendo questões, né, relacionadas a isso aqui, beleza? Uma propriedade importante que a gente tem aqui no estudo da união e da interseção, que permite resolver muitos problemas, né, dentro da teoria de conjuntos, é essa propriedade do número de elementos da união do conjunto A ao conjunto B. Vejam só. Chamamos aqui de NA o número de elementos do conjunto A, NB o número de elementos do conjunto B. Esse Nzinho aqui é para representar número de elementos, ok? Então, número de elementos de A, número de elementos de B. O número de elementos da interseção será N, interseção de A e B. Dessa forma, conhecendo essa quantidade de elementos, tanto do conjunto A, do conjunto B e da interseção, é possível determinar o número de elementos da união de A e B. Esse número de elementos da união de A e B, olha só como podemos determinar. O número de elementos da união do conjunto A com o conjunto B será igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B, menos o número de elementos da interseção de A e B. Então, eu somo quantos elementos tem o conjunto A com quantos elementos tem o conjunto B e diminuo os elementos comuns ao conjunto A e B, que é a interseção, não é isso? Vejam só, como que eu posso aplicar isso em algumas situações? Tudo isso que a gente fala de interseção. Aliás, antes disso, dê uma olhadinha aqui. Quando a gente pegou aquele diagrama, né, lá no início, vamos ver aqui, lá no início a gente teve um diagrama, esse diagrama, conjunto A, 1, 3, 0 e 5, e o B, 5, 2 e 4. Vamos voltar neles aqui. A gente tinha lá o conjunto A e o conjunto B. Conjunto A, conjunto B, 5, 1, 2, 3. Já me esqueci. Deixa eu voltar ali que... Isso mesmo, 0, né? Cadê o 0, 2 e 4 aqui? 0, 2 e 4 aqui. Aqui é o 0, deixa eu apagar. Vamos lá. Aí.
e aqui o 0. Observe, pessoal. Observem que o número de elementos da união, vamos juntar todos os elementos, a gente tem aqui, ó, a união B vai ter aqui, só contarmos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, nós temos ali 6 elementos. Qual era o número de elementos do conjunto A? Observe. O conjunto A está aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 elementos. Qual era o número de elementos do conjunto B? Observe. Ó, 5, 2 e 4 são 3 elementos. Então, 4 mais 3. Menos o número de elementos da interseção de A e B. A interseção de A e B era só o elemento 5. Então, um único elemento, vamos diminuir aqui. Então, ficou 6 é igual a 4 mais 3 menos 1. Se eu somar isso aqui e diminuir de 1, vou ter aqui justamente quem? Vamos ter aqui justamente o 6, né? Então, é isso aí. É só para a gente verificar a validade dessa propriedade a partir daquele exemplo que a gente teve lá no início da aula. Dados os conjuntos A igual 0, 1, 2, 4 e 5, B 0, 2, 4 e 6, e o conjunto C 1, 3, 5 e 11. Determine, vou puxar aqui para cá, determine, esse aqui tá bom, determine a união B. Bom, a união B nós vamos juntar todos os elementos do conjunto A aos elementos do conjunto B. Então, dessa forma, representando aqui, nós teremos, vamos unir 0, 1, 2, 4, 5. O conjunto B tem esses mesmos elementos, só que no B tem, além dos que tem lá no A, tem o conjunto, tem o número 6, o elemento 6. Então ficará assim, 0, 0, 1, 2, 4, 5, 6. Aí, conjunto A, união B. Bom, a interseção B. A interseção com B é o conjunto formado pelos elementos comuns ao conjunto A e ao conjunto B. Que elementos eles têm em comum? O 0, a gente pode observar aqui, o 2, ó, e o 4. Então, essa é a interseção de A e B. Então, 0, 2 e 4. Beleza? Bom, pessoal, já a letra C, nós temos o seguinte, ó, B interseção com C união com A. Nós vamos fazer essa letra C de duas maneiras diferentes. A primeira maneira, a gente vai fazer como está apresentado aqui. Faremos a união de C com A e depois a interseção com o conjunto B. Vamos escrever então aqui, ó, conjunto B. O conjunto B quem é? É o 0, 2, 4 e 6. Ok? Interseção com o conjunto união de C com o conjunto A. Vamos unir então o conjunto C ao conjunto A. O conjunto C é 1, 3, 5, 11. 11. O conjunto A tem lá o 1, eu já tenho um 0, aliás, né? O 1 já está aqui, o 2, o 4 e o 5, mas o 5 também nós já incluímos. Então, temos aqui assim. Bom, a interseção agora corresponde àquele conjunto formado pelos elementos comuns. Então, eu tenho aqui o 0, ó, tem no A, tem no B e tem aqui na união dos dois aqui, o 0. O 2, ó. Temos também o elemento 4. Então, dessa forma, nossa resposta ficará 0, 2 e 4. Tá bem? Então, muito bom. Bom, a outra maneira seria a gente aplicar a propriedade distributiva que vimos agora há pouco, né, no nosso estudo sobre propriedades. Olha só, seria aqui a gente fazer primeiramente, ó, distribuir, fazer a interseção de B com C e a interseção
de B com A. Depois faríamos a união. Então, eu vou distribuir aquilo da seguinte forma. B interseção com C, união de B interseção com A. Bom, então B interseção com C. Se a gente olhar ali, vou puxar isso aqui. B interseção com C. Ó. B tem 0, 2, 4 e 6. Qual a interseção de B com C? Observe que B interseção com C não tem nenhum elemento em comum. Eles são conjuntos disjuntos, ou seja, a interseção entre eles é o conjunto vazio. União com a interseção de B e A. A interseção de B e A, ó, 0, 2, ó, tem no B e tem no A, e o 4. Então, 0, 2 e 4. Ora, qual é a união do conjunto vazio com qualquer conjunto? É o próprio conjunto. Então, teremos aqui 0, 2 e 4. Observe que nós encontramos a mesma resposta, fazendo da maneira que estava apresentada ou aplicando a propriedade distributiva. Ok, pessoal? Beleza, então. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão diz assim, se um conjunto A tem 10 elementos, um conjunto B tem 5 elementos, e A interseção com B tem 3 elementos, determine o número de elementos do conjunto A união B. Bom, para responder a essa questão, nós podemos aplicar aquela relação da união. Olha só, o número de elementos da união de A e B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção de A e B. Dessa forma. Então, podemos dizer que o número de elementos da união de A e B será 10, que é o número de elementos de A, mais 5, que é o número de elementos de B, menos 3, que é o número de elementos da interseção de A e B. Deste modo, teremos 10 mais 5, 15, 15 menos 3, 12. Então, a união de A e B terá 12 elementos. Tranquilo? Vamos para a próxima questão, então? Vem comigo. Bom, é um problema relacionado a isso aí. Numa sala de primeiro ano, 28 alunos gostam de matemática. 16 alunos gostam de língua portuguesa. 12 alunos gostam das duas disciplinas. Considerando que todo aluno gosta de pelo menos uma das disciplinas, qual o número de alunos dessa turma? Bom, nós queremos aqui encontrar o número total de alunos da turma. A gente pode identificar, pessoal, dois conjuntos aqui, inicialmente. Vamos chamar aqui, nós temos o grupo dos alunos que gostam de matemática, poderia ser o nosso conjunto A, e o grupo dos alunos que gostam de língua portuguesa, poderia ser o nosso conjunto B. Então, há duas maneiras de se resolver essa questão. Uma delas é aplicando a propriedade usada na questão anterior, né? Olha só, o número de elementos, vou colocar novamente aqui a propriedade. O número de elementos da união de A e B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção. Ok? Bom, o que nós queremos é o número total de alunos da turma. Então, seria a união de A e B. Então, qual é a união de A e B? Eu vou pegar aqui com vocês. Ó. O número de elementos do conjunto A é 28. Então, nós temos ali ó, 28 mais o número de elementos do conjunto B são aqueles que gostam de língua portuguesa. São os que gostam de LP. Então, é 16 alunos. São 16 alunos. E o número de elementos da interseção, que são aqueles que gostam das duas disciplinas. São 12 alunos. Então, menos 12. Bom, 28 mais 16,
44, né? 44 menos 12, 32 alunos. Normalmente, na sala de aula, quando eu explico esse conteúdo, eu coloco uma situação semelhante a essa. E boa parte dos alunos acabam somando tudo, né? Ao não analisar com calma, né, em detalhes, acaba somando 28 mais 16 mais 12, considerando que todos os alunos estão nessa turma. Uma maneira da gente perceber o porquê de diminuir isso daqui seria interessante resolver essa questão por meio de diagrama. Vamos usar o diagrama de Venn para resolver essa questão. Vejam só. Nós temos um diagrama inicialmente para representar o conjunto A. Vamos dizer que são os que gostam de matemática. Vou colocar aqui matemática, beleza? Outro diagrama seria o conjunto B para representar aqueles que gostam de língua portuguesa. Eu poderia ter colocado só LP ali. Conjunto B e língua portuguesa. Vejam só. E agora a gente vai distribuir esses elementos, essa quantidade de elementos, dentro desses diagramas, ok? A dica é começar sempre pela interseção, ou seja, começar aqui pelo 12. Lembrando que a interseção ela estará no meio, né, dos dois conjuntos, pois é o que há em comum. Então teremos aqui a interseção de 12 elementos aqui dentro, beleza? Bom, agora vamos resolvendo, subindo aí a questão. A gente começou aqui a partir do 12, vamos voltar ali. 16 gostam de língua portuguesa. Esse 16 estará nessa parte do diagrama. Porém, já incluímos, desses 16, já incluímos 12 aqui no conjunto. Então, resta incluir quantos? 16 menos 12, ou seja, 4 alunos. Então, esses 4 alunos são aqueles que gostam só de língua portuguesa. Observe isso aí. E 28 gostam de matemática. Desses 28, já incluímos aqui, 28 que gostam de matemática, estará nessa parte. E nisso nós já incluímos 12. Então, resta incluir quantos que gostam só de matemática? 28 menos 12, que dá 16. 28 menos 12, que dá 16. Somando os valores presentes nos diagramas, nós teremos a quantidade de alunos dessa turma. Então, vamos somar isso aqui. 16, né, mais 12, mais 4. 16 mais 12 mais 4 dá 32 alunos. Então, das duas maneiras, a gente pode comprovar que a resposta correta é a letra D. Então, bastante cuidado em questões desse tipo, viu? Para não somar tudo de uma vez e encontrar, se a gente somasse tudo de uma vez, talvez tivesse aqui a opção, olha só, 28 mais 16, 44. 44 mais 12, 56. Aí, erroneamente, marcaria a letra A. Ok, pessoal? Vamos para uma última questão aqui. Vejam só. Um probleminha também. Numa pesquisa sobre preferência de detergentes realizada numa população de 100 pessoas, constatou-se que 62 consomem o produto A, 47 consomem o produto B e 10 pessoas não consomem nem A nem B. Que parte dessa população consome tanto o produto A quanto o produto B? Observe que parte da população consome tanto o produto A quanto o produto B. Observe que nós procuramos aqui a interseção, não a união, como aconteceu na questão anterior. Podemos resolver esse problema da mesma maneira? Sim, podemos. Olha só. Nós temos aqui aquela relação, N, número de elementos de A união B, é igual ao número de elementos de A, mais número de elementos de B, menos a interseção de A e B, ok? Menos a interseção de A e B, beleza. Nós temos aqui o total de pessoas consultadas, né, foi 100 pessoas. Então, esse total representa para a gente já a união do conjunto A
conjunto B, mais aquelas pessoas... não, na verdade, a união do conjunto A com o conjunto B, né? Aqui. Bom, nossa quarta e última questão de hoje, ela diz o seguinte: numa pesquisa sobre preferência de detergentes, realizada em uma população de 100 pessoas, constatou-se que 62 consomem o produto A, 47 consomem o produto B, 10 pessoas não consomem nem A e nem B. Que parte dessa população consome tanto o produto A quanto o produto B? Então nós queremos aqui a quantidade de pessoas que consomem os dois produtos, ou seja, a união dessas pessoas, né, o conjunto união. Como nós podemos resolver esse problema? Podemos aplicar as duas maneiras resolvidas, utilizadas também na questão anterior. Ou seja, aquela propriedade, o número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção entre A e B. Ok? Vai ser a primeira forma que a gente vai utilizar aqui. Só que nesse caso, é importante a gente perceber que tem uma quantidade de pessoas que não consomem nem o produto A nem o produto B. Não entra nenhuma dessas representações aqui. Vejam só, número de elementos de A união B é o nosso total de pessoas. Foram 100 pessoas consultadas. A gente tem aqui 100 pessoas, beleza? 100 pessoas. O número de elementos de A, nosso número de elementos de A é 62 pessoas. Vamos colocar aqui 62 pessoas. Ok. Quantos consomem o produto B? 47 pessoas. Mais 47 pessoas. Menos número de elementos de A interseção com B. É justamente o que nós queremos saber, né? Que parte dessa população consome tanto o produto A quanto o produto B. O nosso X aqui da questão, ok? Beleza. Então vamos resolver aqui. Porém, aqui a gente tem um pequeno problema. 10 pessoas não consomem nem A e nem B. E essas 10 pessoas, elas entram no total da união de A e B. São as 10 pessoas que entram no total de pessoas consultadas. Então, essas 10 pessoas, a gente deve somar a essa relação aqui. Ao final, aqui a gente tem que acrescentar essas 10 pessoas, ok? Ou deveríamos, no início da pesquisa, termos diminuído do total de 100 pessoas. No caso aqui, eu vou acrescentar aqui mais 10 pessoas, beleza? Então, vejamos aqui, vamos resolver o problema. Nós temos a somar aqui 62 mais 47 mais 10. Então, vai ficar aqui 100 igual 62 mais 47, 109, mais 10, 119. Então, 119 menos x. Ok, pessoal? Bom, e agora? Agora nós teremos o seguinte, ó. Vamos isolar o x, passar o x para o primeiro membro da equação, vai ficar menos x, vai passar para cá x, né? Igual 119, e vamos passar o 100 para cá, menos 100. 119 menos 100 vai dar 19. Então, a quantidade de pessoas que consomem tanto o produto A quanto o produto B é 19 pessoas. Beleza? A outra forma da gente resolver o problema é fazendo também o diagrama. Vejam só. A gente tem aqui o conjunto A. A gente tem aqui o conjunto B. Talvez com o diagrama fique mais claro para você perceber. Nós temos, como eu disse, vamos resolver a partir do centro. Nós queremos descobrir quantos consomem os dois produtos, A e B. Então, vai ser o nosso X aqui. Vai ser a interseção, vai ficar no meio. Subindo aqui, a gente tem 47 que consomem o produto B. Bom, 47 consomem o produto B está dentro dessa parte aqui do nosso diagrama. Só que aqui eu já acrescentei esse X. Então,
para essa parte aqui, que é só os que consomem só o B, eu devo fazer o quê? 47 menos o x. Como eu fiz na outra questão, só que lá não era um x, eu tinha um valor da interseção, né? E aqui agora nós temos, ó, quantos consomem o produto A? 62 pessoas. Então, da mesma forma, eu vou fazer aqui 62 menos x. Aqueles 10 que não consomem nenhum dos produtos, aqueles 10 vai ficar aqui fora. Beleza? Juntando tudo que está aqui dentro, ó, vai ser a união, né? Vai ser o meu total de pessoas. Então, vejam só, eu vou juntar tudo isso aí para dar o resultado de 100 pessoas. Vejam só, então, vamos fazer aqui, ó, 62 menos x, beleza? Mais a interseção ali, que é x, mais 47 menos x, mais 10, tem que dar 100 pessoas. Beleza? Pessoal, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos trocar a cor aqui da minha caneta. Vamos fazer aqui, ó, esse menos x aqui com esse mais x aqui, eu vou anular. Ó. Menos x mais x. Beleza? Já anulei. Então, nós vamos somar agora, ó, 62 mais 47 mais 10. 62 mais 47 mais 10 dá 119. Menos x igual a 100. Ó, beleza? Vê que está chegando em algo muito parecido com o que nós tínhamos antes aqui. Ó. Aí teremos agora, ó, menos x igual a 100 menos 119. Ó, menos x igual a 100 menos 119. Que vale dizer que x é igual a menos x é igual a menos 19, que implica dizer que x é igual a 19. Ficou apertado aqui no final aqui, eu acredito que tenha dado para vocês entenderem aí, né? Então é isso, pessoal. É um problema, né, relacionado à união e interseção de conjuntos. Nas próximas aulas a gente vai dar sequência às operações e vamos resolver outros problemas semelhantes a esses aí também. Então acompanhe, né, as nossas próximas aulas. E se você gostou, deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam aprender também. E obrigado pela atenção de vocês mais uma vez.